Gente, nós estamos vivendo um milagre. Um milagre. Olha em volta. Olha em volta. Nós somos. Diga assim: eu sou. Jump. Jovem. Em unidade. Multiplicando. Irmão, esse é o nosso momento. Esse espaço é dedicado para vocês. Sexta, sábado e domingo. Muita unção, muito poder, muito lazer. Muito lazer. O acampamento foi preparado com muito carinho para vocês, tá certo? E eu desejo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque no seu coração nesses 3 dias, um jeito que você saia daqui conquistando geral, avançando na visão, ganhando, consolidando, discipulando e enviando, criando sua geração de 12, querendo assim cada vez mais conquistar para o Senhor. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que estar aqui como eu estou agora, mesmo assim, do jeito que estou, mas olhar para vocês aqui. Um dia eu estava sentado aí, participei de um congresso como esse, e hoje eu estou conseguindo realizar com a equipe que Deus me deu, com os apóstolos que eu tenho, todo mundo me ajudando, e a gente consegue realizar um evento desse para uma juventude, como um dia eu fui. Eu sou jovem ainda, né? Mas um dia eu fui um pouquinho mais novo. Quem pode aplaudir o Senhor aí? Eu vou chamar aqui um apóstolo Jump, porque a gente precisa ganhar tempo com ele. Precisamos avançar com ele. Pode aplaudir o Senhor. Vem, apóstolo. Vamos aplaudir o apóstolo Monteiro, meu irmão. Quem vem trazer a palavra do alto. Unção, deixa eu poder aqui em nome do Senhor, amém? Vou preparar para o Senhor aqui um púlpitozinho primeiro. Ó, serva, tá vendo? Aqui. Prepara aqui para ele em nome de Jesus. Gente, esse aqui é o apóstolo Monteiro, vem direto de Manaus, trazer unção e poder para a gente do altar, do trono do Senhor. Viu? Temos uma aliança aqui, vamos conquistar o RN, Natal, todo mundo. Em nome de Jesus. Rede Jovem Mil é o futuro da gente. Rede Jovem Mil é o nosso futuro, amém? Igrejas estão aqui representadas, você que representa uma igreja aqui, Rede Jovem Mil é o futuro da tua rede. É o futuro da tua rede. Amém. Pega, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Se desse para desligar aqui, ligar, né? Por favor, eu queria ver o rosto das pessoas, estou vendo, dos jovens. Amém. Se puder desligar aqui, eu fico grato. Aleluia. Amém. Puder ligar aí as luzes, ok? Quantos estão felizes? E agradecer a Deus pela vida de vocês. Por quê? Porque a juventude do Brasil, principalmente liderança, precisa de líderes como vocês. E eu quero dizer que vocês estão plantando uma semente. E parece assim que a coisa não está, né? Eu sei da luta, da guerra que vocês tiveram para fazer esse clima, retaliação, aqueles que estão dizendo assim, eu estou contigo aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso faz parte. Olha, os príncipes, eles não são feitos nos palácios. Os grandes príncipes, eles são feitos na guerra. Então, não vai ficar com essa, eu fui retalhado, eu não vou fazer nada aqui, Natal é difícil, porque em nome de Jesus, vocês vão sempre encontrar dificuldades, barreiras, mas eu quero dizer que existe um Deus, que Ele ama honrar, e eu quero dizer que Deus vai honrar muito vocês. Essa semente que vocês estão plantando aqui, quando na verdade parece que vocês estão sós. Não estão só não. Acredita na equipe de vocês, nas pessoas que estão com vocês. Eu quero dizer que ano que vem esse acampe
Deus vai surpreender vocês. Vocês não têm ideia da semente que vocês estão plantando. E eu quero honrar vocês, dizer que essa semente aqui, ela não vai voltar vazia. Eu quero dizer que eu estou indo daqui muito feliz. Muito, mas muito feliz do que eu estou vendo. Porque tudo da nossa vida é uma semente de fé. Você está dando uma semente de fé. Você está contribuindo com o reino. Você está plantando para o reino. Eu quero dizer que Deus está vendo e conhece o coração de vocês. E eu quero dizer que Deus vai te dar, vai dar para vocês uma juventude linda. Escuta o que eu estou falando. Vocês vão ter a maior rede jovem dessa cidade. Não liga para isso. Deus vai trazer pessoas. Deus vai trazer pessoas. Amém? Vocês estão dando o melhor. E vocês vão receber o melhor. Amém? Vamos dar um aplauso. Deus abençoe vocês. Vamos dar um aplauso para as portas. Glória a Deus. Eu queria que você levantasse sua mão direita, fechasse os seus olhos. Pai, eu quero orar por esses jovens, por esse acampamento, Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui, meu Deus, está a juventude que vai trazer uma multidão de jovens aos teus pés. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Eu creio, meu Deus, que aqui estão os jovens que o Senhor queria que estivesse nesse lugar. Os jovens selecionados, meu Deus, para esse acampamento. E eles vão sair daqui de uma maneira tremenda. Eles vão ser impactados. Meu Deus, eu creio que eles terão uma mudança de mente. E eles serão um canal de bênção. Meu Deus, eu profetizo. Dessa data até o ano que vem, eles vão olhar e vão ver, Senhor, que valeu a pena. Mas eu profetizo que eles serão usados de uma forma poderosa nessa cidade, e eles vão ganhar milhares e milhares de outros jovens. Eu profetizo isso. Pai, que o Senhor nos tome pelas tuas mãos, a tua graça, que a tua unção venha sobre nós. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra não volta vazia. Meu Deus, levanta jovens pastores, jovens profetas. Meu Deus, levanta homens e mulheres aqui cheios do Espírito Santo, que eles não só sejam impactados, mas que haja uma transformação, porque impacto sem transformação não é nada. Meu Deus, nós te louvamos, acampa teus anjos ao redor deste lugar, que esses dias sejam dias tremendos, de muita experiência contigo, uma experiência mesmo pessoal. Meu Deus, você trabalha no nosso caráter, aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser, meu Deus, limpo, que o Senhor venha no tempo, e só o Senhor pode fazer isso. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Diga aí para a pessoa que está do seu lado que você é resposta para esta geração. E é isso, apóstolo, eu sou resposta. Você é resposta para esta geração. Eu quero ler Hebreus 11:6, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus 6. Existe uma verdade central nesse texto de Hebreus 11:6, que diz que ninguém serve a Deus sem fé. Então, você está aqui nesta noite porque você crê que existe um Deus. Mas aqui crê que existe um Deus poderoso.
Quantos creem que Ele está aqui? Então, se você veio para esse lugar, é porque você é um homem e uma mulher de fé. Esse texto também afirma o seguinte: afirma ser necessário aproximar-se dele, crendo que ele existe. Quanto aqui crê que Deus existe? E que ele também é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Galardoador é aquele que ama dar. Galardoador é aquele que ama em presentear. Eu quero dizer, quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Então se prepare, meu irmão, porque Deus vai te abençoar muito. Eu vou repetir. Quantos recebem? Deus vai te abençoar muito. Eu quero profetizar que muitos aqui vão ser atropelados pelos presentes de Deus na tua casa, na tua família, no teu ministério. Eu quero profetizar que até dezembro aqui muitos vão ser surpreendidos com tantas bênçãos, com tanto presente que Deus vai desatar sobre a sua vida. Porque ninguém ganha de Deus em dar, em presentear. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Imagine só, você vai estar aqui 3 dias, jovem, buscando a Deus, buscando a sua face, buscando a sua presença, buscando a solução. Eu quero dizer que esses 3 dias, os olhos do Senhor vão estar aqui, as mãos do Senhor vão estar estendidas para esse lugar, e os ouvidos dele não vão estar tapados. Ele vai ouvir a tua oração. Então se prepare, porque Deus vai te visitar de uma forma poderosa. Porque Deus ama isso. A Bíblia diz que Deus, Ele se alegra em ver a nossa prosperidade. Escute, querido, ninguém ganha de Deus no dar. E a Bíblia diz aqui que todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o amam, ele se torna galardoador. Então, como galardoador, escute isso. Como galardoador, Deus é presenteador, diga amém. E como presenteador, Ele deu você como presente para esta geração. Meu Deus, eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Deus, como galardoador, Ele deu você como presente para esta geração. Escute, você é presente de Deus para esta geração. Você é presente de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos. Você é presente de Deus para esta geração. Diga amém. Você é a resposta de Deus para esta geração. Quantos creem nisso? Por que isso? Porque Deus, Ele crê em você. Você continua nele, convicto de que Ele usará você como resposta favorável para esta geração. Nesse século tão tumultuado, tão terrível, perdido, existem milhares de jovens perdidos nas drogas, na prostituição. Existem vários jovens perdidos. E hoje é sexta-feira, né? Hoje tem muitos jovens que já vão sair direto para a balada. Tem muitos jovens que não vão nem voltar. Tem jovens sem resposta para muitas coisas. E eu quero dizer que Deus vai usar você. Eu vou repetir, Deus vai usar você como resposta favorável. Você vai ser usado por Deus para arrancar milhares de jovens das drogas, da prostituição, para restaurar milhares de jovens. Eu quero dizer que você é presente de Deus para este século. Você como jovem, eu quero dizer que debaixo de uma sabedoria, Deus vai te usar com poder para restaurar famílias, restaurar jovens. Eu quero profetizar que ano que vem, milhares de jovens por causa de você vão estar aqui nesse. Quem crê em receber um aplauso ao Senhor? Milhares de jovens
Deixa eu lhe falar algo. Nós sabemos que os filmes mais assistidos hoje são os filmes de zumbis, de vampiros, filmes que expressam uma maldição eterna. Por que isso? Porque eles não aceitam, ou não aceitam a morte. O que é isso? É um protesto ao mundo, ao mundo espiritual, para confrontar a doutrina de Jesus. Por quê? Porque mostram que aqueles que recebem a visita de um zumbi, um beijo do vampiro, tornam-se eternos. Mas escute, na verdade eles estão dizendo que não creem na eternidade. Não creem na eternidade. A Bíblia diz que os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. E nós ficamos impressionados como a juventude da igreja, os adolescentes, eles são viciados nesses filmes. Inclusive eles têm os vampiros desses filmes como seus ídolos. Essas pessoas que criam e fazem esse filme são satanistas. A maioria é ateu, e a maioria é feiticeiros. Eu estava em casa e recebi um telefonema de uma mãe desesperada, porque a filha tinha largado a faculdade. A filha não descia do quarto para comer, para tomar banho, e toda vez que ela ia lá, a filha estava numa escuridão no quarto. Escute isso, querido. E ela disse: a minha filha está completamente maluca. E quando ela vai falar comigo lá, ela quer nos bater, ela está muito violenta, ela tem muita força, e ela mudou a voz, ela fala uma voz estranha. Não é minha filha está com um problema. Eu estou falando de alguém cristão, de uma jovem cristã. E eu peguei o Vanderlei, ser humano, galera que gosta de orar, de interceder, que gosta de dar em demônios. Aí nós fomos lá. Eu cheguei lá, fiquei abismado com o que eu vi. E um dos condomínios mais luxuosos de Manaus, o Jardim das Américas, na Ponta Negra, a família riquíssima, eles milionários. E eu subi com o Vanderlei no quarto. E quando eu subi, e que eu entrei no quarto dela, na direita, eu fui logo vendo todos os pôsteres de Harry Potter, Lua Nova, Crepúsculo. É assim. E na cabeceira da cama dela, o livro Harry Potter. Eu disse: ela é crente? É Bíblia. E quando eu peguei aquele livro, ela possessa demanda pulou em cima de mim. Quando ela foi pulando em cima de mim, eu disse: o sangue de Jesus tem poder, manifestou. Nós ficamos dias naquela casa para trazer libertação para aquela jovem, para trazer libertação naquela jovem. E você vê os cinemas, eu estava, e nós passamos dias e dias, e aquela jovem foi liberta. E nós falamos com ela, ela teve entendimento e queimou todos aqueles livros. Foi uma pesquisa no meio da juventude. Sabe qual é o livro mais lido no meio da juventude e adolescente? Harry Potter. Livros de magia, livros de espiritismo. E a juventude cristã está no mesmo caminho. Eu estava indo para o cinema com a minha esposa,
E estava uma fila imensa, imensa, imensa. E eu, o que vai ter hoje? Aí o pessoal lá da nossa igreja, vários adolescentes, Jesus, graças a paz, apóstolo, graças a paz na fila. Aí eu perguntei, um monte, mais um monte. Eu disse, o que vai ter aí? Não, hoje é o lançamento do filme, estreia, filme. Eu pensei que era um filme Crepúsculo. Me diga, querido, o que isso vai edificar na vida de um jovem cristão? Aí depois não sabe por que está caindo em pecado, não sabe por que não dorme direito, não sabe por que está desejando fazer sexo antes do casamento. Aí não sabe por que não cresce, não sabe por que está frio, não sabe por que não lê a Bíblia. Eu quero dizer que você é filho de Deus. Eu quero dizer que você é a resposta favorável para esta geração. A Bíblia diz que os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Nós queremos um avivamento da juventude, mas as nossas casas, nossas vidas estão cheias de heresias, cheias de pecado. Os nossos quartos, o quarto da nossa juventude, em vez de, palavras de edificação, salmos, provérbios, está cheio de demônios. Tem muitos jovens adolescentes que dizem cristão, que falam em línguas, que adoram a Deus, mas vai dormir com demônios. Escute isso, querido. Eu estava num evento de negócios e tinha uma senhora com a mãe, uma senhora com uma filha de mais ou menos 7, 8 anos, por aí. E a criança não parava. Sabe aquelas crianças que perturbam tudo e passava por baixo da mesa, uma reunião de negócio, um jantar. E a criança não parava e perturbava, derrubava coisa, a mãe ia falar, ela batia na mãe, uma coisa terrível. Eu disse, Jesus, os crentes, eu vou pegar essa criança. Ela passou perto de minha criança, eu peguei nela, eu peguei a criança e perguntei, oi meu amor, como é teu nome? Quando eu perguntei como é teu nome, ela fez. Eu disse, como é teu nome? Ela fazia assim, ó. Eu disse, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu fui conversar com a mãe, por que ela assim? Qual é o nome dela? Falou, comecei a conversar. Ela disse, eu me apresentei para ela, eu disse, eu sou pastor. Ah, você é pastor? Pastor. Eu não sei mais o que faço com a minha filha. Por quê? Ela é assim, assim, assim. Ela não para. Eu disse, vem cá, deixa eu te falar. O que ela é em casa? Ah, em casa ela não sai da frente da televisão. Eu disse, como assim? Apóstolo, pastor, ela não quer assistir outra coisa. Qual outra coisa? Ela não quer assistir outra coisa que não seja Avatar. Uma criança de 9, 8 anos, ela assistia todo dia Avatar. E eu quero dizer que uma criança, ela tem a condição de assistir 20 vezes, ou 20 mil vezes, um só filme, porque ela está em fase de aprendizado, ela não enjoa. Agora imagine essa criança de Avatar. E aí eu fui entender. Ela faz tudo que aquela personagem lá do Avatar faz. Quando elas estão com raiva, se sentindo ameaçadas, o que eles fazem? Parece engraçado, né? A gente ri, mas uma criança de 9 anos. Sabe o que aconteceu? A mãe dela me contando um dia. Apóstolo, um dia, essa minha filha foi chorando lá no quarto. Mãe, eu não vou lhe matar. Eu não vou lhe matar. Eu disse, que
o Avatar saiu lá da televisão, estava lá do meu lado no quarto, na sala, e disse que era para me pegar uma faca e me matar, porque esse senhor era ruim. E nós tivemos que ir lá para orar naquela casa, orar naquele lugar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, aquela família foi salva. Eles entregaram a filha deles, o pai, a mãe, a criança, e hoje aquela criança está liberta. Aleluia. Você pode dar uma aplauso ao Senhor por isso? Sabe, queridos, esse tempo moderno é muito perigoso, porque a nossa juventude está sendo engolida por isso. Diga, um jovem crente que ama Deus vai sentar na frente do computador para entrar e jogar aquele jogo, jogos mortais. Aí não sabe por que é violento, não sabe por que é rebelde. Eu quero dizer uma coisa para você, jovem: tudo que o diabo puder fazer para prender a tua mente, tudo que ele puder fazer para te prender, para você não crescer, para você não se santificar, para você ser uma bênção, eu quero dizer que ele vai fazer. Eu quero dizer para você que existe milhares de jovens desviados dentro da igreja. E outra coisa, eu quero dizer uma coisa para você: não pense você que o diabo quer que você vá para o mundo. Não quer não, ele quer que você fique desviado dentro da igreja. Desviado dentro da igreja. Tem milhares de jovens desviados dentro da igreja, que estão amando mais esse mundo do que está na igreja. Eu quero dizer, querido, que nós somos resposta favorável para esta geração. Eu quero dizer que esses dias Deus vai trazer uma cura, uma libertação tão grande na tua vida, que toda gerência do inferno na tua vida, esses dias vai cair por terra, porque você não é do diabo, não é desse mundo, você não é para estar misturado, você nasceu para estar na presença de Deus, e Deus vai te fazer um homem, uma mulher santa, cheio do Espírito de Deus, e você vai ser um canal de libertação, porque Deus te chamou para fazer parte de uma geração que é resposta para esta geração perdida. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor, dá um grito de júbilo ao Senhor, e diga você. Eu quero dizer algo para você. Em Atos 19 mostra que o êxito de um jovem, chamado Paulo, veio quando todos os livros de mitologia, você pode ler lá, todos os livros de mitologia e bruxaria foram queimados em plena praça pública. Ei, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo. Ei, nós somos chamados para andar na contramão deste mundo. Eu fico olhando alguns jovens que se dizem crentes dentro da igreja, senta na frente da Globo para assistir aquele programa Malhação, que aquilo ali é uma apologia ao sexo livre na adolescência, rebeldia e sexo antes do casamento. Ainda fica assim. Ah, olha, tu viu fulano traiu fulana. Ah, mas bem feito, porque fulana merecia. A mente já concordando com as coisas erradas deste mundo. Você precisa de libertação, porque você está desviado dentro da igreja. É impressionante como alguns mundanos, artistas mundanos, que
homossexuais são ateus, declarados que são inimigos de Deus, e eles são modelo para muitos jovens, até no vestido. Aqui roupa essa, mas tu viu fulana lá na novela, está usando. Paulo era radical. Radical. A Bíblia diz que ele queimou. Por que isso aconteceu? Éfeso era a cidade de maior feiticeira da Ásia. Os livros eram consagrados para a deusa Diana e depois enviados para toda a Ásia. Eu quero dizer que tem muitos jovens misturados. Eu não estou dizendo que você não vai andar nesse mundo, eu não estou dizendo isso. Mas nós temos que aprender e ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu posso ouvir amém? Amém. Por isso, nesses dias, Deus tem confiado à sua igreja a responsabilidade de ser a resposta para perguntas que o mundo tem. Porém, essa resposta não pode ser obtusa, tola, sem sabedoria. Eu quero profetizar que Deus vai te dar uma graça. Eu vou repetir, aqueles que recebem. Eu quero profetizar que Deus vai te dar uma graça muito grande. Deus vai te dar uma sabedoria muito grande. Eu quero dizer que todas aquelas pessoas que vão se aproximar de você com algumas respostas, eu quero algumas perguntas, eu quero dizer que você vai ter a resposta debaixo de uma sabedoria e graça, e essas pessoas serão mudadas, tocadas, transformadas. Eu quero dizer que Deus vai te dar uma sabedoria para falar com as pessoas. Você não vai ser aquele jovem que não sabe para onde quer, não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Não, Deus vai te dar uma sabedoria. Eu posso ouvir amém? Amém. Porque o mundo tem muitas perguntas. Os jovens estão aí. Um dia eu sentei com um jovem. Ele perguntou: apóstolo, não sou crente não, viu? Mas me diga uma coisa: por que não pode fazer sexo antes do casamento? Cheguei com ele simplesmente porque Deus fez o sexo no casamento. Você vai me mostrar na Bíblia. Eu peguei, fui folheando página por página, fui mostrando para ele. E aquele jovem ali aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Sabe, queridos, eu creio que na igreja, no meio da juventude, estão as mentes mais brilhantes desse mundo. Primeiro, que nós temos a mente ungida, a mente de Cristo. Sabe, queridos, nós estamos vivendo no século das oportunidades. Mas sabe quem vai pegar essas oportunidades? Quem estiver preparado. Você faz parte da geração que será a resposta para este mundo. Deus já levantou essa geração, que está lá em 2 Coríntios 4, 3, 9. Está escrito: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,
é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Qual é essa escolha? Deixa eu lhe falar, olha para mim. Frutificar. Frutificar a escolha de Deus para nós. Existe uma escolha que Deus fez para nós. E ela é clara e está registrada em João 15,16. Está escrito assim: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Deixa eu lhe falar algo. No hebraico, designar é vocacionar, é comissionar. Então Deus nos deu uma missão. Diga aí para a pessoa que diz: Deus nos deu uma missão. Nós temos uma missão. Que missão é essa? A missão que recebemos veio da parte de Deus. Então tudo que precisamos entender é que a grande missão que o Pai nos entregou, para a qual Ele nos vocacionou e nos deu todas as ferramentas, nos capacitamos, é para dar frutos. Essa é a missão. É para nos dar, é para cada um de nós dar fruto, frutificar, e não apenas frutificar, mas fazer com que nossos frutos sejam permanentes. Eu quero declarar que você vai dar muitos frutos. Eu vou pedir: você vai dar muitos frutos. E não só vai dar frutos, mas esses frutos vão permanecer em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Eu quero profetizar que o seu ministério, você que está aqui jovem, você vai ser um influenciador, você vai ser da parte de Deus o ganhador de vidas. Você vai dar muitos frutos, e não só vai dar muitos frutos, mas vai também, esses frutos, eles vão permanecer. Você recebe isso? Você pode dar um aplauso por isso? Você pode dar um aplauso mais forte. Frutificar é uma ordem de Deus. Dar frutos permanentes também é ordem de Deus. O fruto é uma qualidade no caráter do líder, do jovem. Eu nunca vi jovem andar sozinho, você já viu? Jovem isolado, que não tem relacionamento, pode reparar que tem algum problema psicológico na alma. Aonde tem jovem, tem muita gente. Porque jovem, ele, no seu caráter, ele já tem liderança, ele já tem influência. Porque onde tem jovem, tem vida. Você já viu? É estranho um jovem com aparência e entendimento de velho. Eu nunca vi. Mas tem jovens que no seu caráter ele já é velho. Mas o jovem, por natureza, ele já traz uma liderança, uma influência. É dele, é do jovem. Ele já tem a força. Então frutificar, ter influência, é uma qualidade no caráter do jovem, do líder. Então ser líder é um grande presente do Pai. Diga amém. Eu quero declarar que eu estou diante de líderes tremendos, que vão influenciar a juventude de Natal. Oh meu Deus, desse jeito aí. Eu entendo, eu acho que vocês estão cansados.
Mas eu quero dizer que você, dentro do seu caráter, você já tem essa influência dada por Deus. Então ser líder é um grande presente do Pai. Significa que Ele está confiando uma das maiores missões em suas mãos. Que privilégio! O Senhor coloca dentro de ti um caráter de líder, de liderança, de influência. Eu quero dizer que você vai influenciar milhares de pessoas. Eu quero dizer que na tua faculdade, no teu colégio, no teu trabalho, aonde você estiver, você vai influenciar. Você é um influenciador do reino, e com isso você vai fazer milhares de discípulos que recebem. Dê um aplauso ao Senhor. Essa é a influência de jovens. Ainda em João, no capítulo 15, Jesus deixa claro que só frutificar e prosseguir frutificando, só faz isso aqueles que permanecem nele e que se deixa ser podado. Esse que se deixa, esse que permanece no Senhor e que se deixa ser podado, esse vai continuar frutificando, esse vai cada vez mais dar mais frutos. Dar frutos, frutificar, frutos que permanecem. Isso representa o quê? Representa estar preparado para ser tratado, para ser limpo por Deus. E não é fácil ser tratado, ser limpo por Deus na juventude. Quantos aqui estão preparados para ser limpo e ser tratado por Deus? Quantos aqui reconhecem que existem coisas na sua vida, nas nossas vidas, que precisa ser podado, que precisa ser cortado, jogado fora, limpo, sabe, por Deus? Quantos reconhecem? Você está preparado para o tratamento? Quantos aqui estão preparados para a lixa de Deus? Eu quero dizer, jovem, ser lixado dói, viu? Você está preparado para fazer a vontade de Deus? Você está preparado se o seu pastor, o seu líder chegar com você e dizer: olha, minha filha, Deus me falou que esse relacionamento aí não é de Deus, não está na hora, eu quero que você encerre esse namoro aí, que não é de Deus. Você está preparado para isso? Você está preparado para se submeter? Você está preparado para esperar em Deus algumas coisas? Porque principalmente jovem quer tudo para ontem. Jovem quer tudo para ontem. Você está preparado para os nãos? Não é tempo, não é agora. Olha, isso não é de Deus, vai por aqui. Você está preparado para ter um mentor, um discipulador e obedecer esse líder, o seu pastor, obedecer a Deus? Deus vai nos tratar, Deus vai nos podar, Deus vai nos podar, querido. Você está preparado para renunciar a muita coisa? A vontade de Deus é que seus filhos tornem-se líderes, que sejam exemplos por causa da qualidade de vida. Que vida é essa? Uma vida limpa. Diga amém. Uma vida santa e repreensível. Como nós vamos ser exemplo lá fora, se nós levamos as mesmas? Veja vida. Eu vi uma pesquisa, apóstolo, que eu fiquei impactado e ao mesmo tempo triste. Houve uma pesquisa, saiu aí, você pode entrar no Google. Uma pesquisa entre a juventude mundana, ímpia, e a juventude evangélica.
casamento? Os jovens do mundo ou os jovens da igreja? Sabe qual foi a estatística? A mesma. A porcentagem quase a mesma. Não é? Como é que nós vamos? Como nós vamos ser assim? Como nós vamos ser modelo? E uma jovem disse lá, ela sendo entrevistada, que perdeu a virgindade depois que se converteu. Depois que se converteu na igreja. O Senhor nos chama para ser modelo. Em Oséias 10, de 1, e Oséias 14 a 6, mostra Israel como videira e como oliveira, respectivamente. Oséias 10, versículo 1, e Oséias também 14, versículo 6, mostra Israel como videira e como oliveira, respectivamente. E em Mateus 21, 19, mais uma vez aparece a figueira, que estava sem fruto, porque a planta, escute isso, a planta da figueira, ela possui uma proteína. Ela possui uma proteína, e onde as pessoas tiravam essa proteína para comer, para se alimentar. Então Jesus, passando por ali, ele não suportou em ver aquela árvore frutífera. Então você imagina, você pode imaginar como que ele se sentiu quando vê os seus filhos sem frutificar. Então nós sabemos que os decretos emitidos no presente ordenam o futuro. Quantos creem isso? No texto de Mateus, Jesus não estava falando com aquela árvore. Jesus estava falando com os seus discípulos. Ele estava falando com os seus discípulos, e ele estava dando testemunho. Como discípulos de Jesus, nós temos a obrigação de frutificar. Essa é a nossa chamada, queridos. Nós somos resposta para esta geração. Você é resposta para esta geração. O Senhor te chama para a santidade. O Senhor te chama para ser modelo. Se nós queremos ganhar uma geração, se nós queremos ganhar jovens nesse mundo aí, nós temos que ser modelo. Nós temos que dar testemunho de santidade, e nós temos que ser resposta para eles. Eu quero dizer que Deus vai colocar dentro de ti essa graça, essa sabedoria. Eu quero profetizar que Deus vai te possuir, e tudo que não é bom dentro de ti, Ele vai arrancar e vai te fazer modelo, vai te fazer resposta para esta geração. Quem quer aí recebe, dá um aplauso ao Senhor e diga: recebe. Somos resposta para esta geração. Resposta. O mundo é engraçado. O mundo engraçado, quer implantar valores em nós. Uma jovem hoje em dia que diz assim: ó, eu não vou transar antes do casamento, eu vou subir virgem para o altar. Você vai servir de curtição na faculdade. Vai dizer que você é virgem. Vai levantar essa bandeira. Não à prostituição, não ao sexo antes do casamento. Você vai ser xingado. Ei, burra, para com isso. Levou lá, vai celebrar do pai. Vai curtir a vida. Sexo é bom, é gostoso. Ai, eles não são chamados de homofóbico, não. Agora vai falar contra os homossexuais. Eu tenho escolha. Vai falar dos homossexuais,
Nós temos que ser diferentes. Eu vou repetir. Nós temos que ser diferentes. E não só isso, corajosos. Nós temos uma ideologia de vida, que é Jesus. E nós temos que, defender essa bandeira. Ou você é daqueles que concorda, né? Não tem uma posição, não sabe defender sua causa. Eu quero dizer para você que Jesus te defendeu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi lá no inferno, lutou com o diabo, pegou a chave, se envergonhou o diabo para que você estivesse aqui. Queridos, Deus está levantando uma geração diferente, de jovens corajosos, que batem no peito e dizem assim: olha, eu sou cristão mesmo, eu sou a resposta para essa geração. Diga amém. Amém. Frutificar está no nosso caráter. Já são 11h20? Meu Deus. Está cedo. Não podemos ser encontrados infrutífero por Deus. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, diga para o jovem que está do seu lado: nós não podemos ser encontrados infrutíferos por Deus. Olha o que diz lá em Tito 3,14. Olha o que diz. Não é eu que digo, não, é a Bíblia. Você trouxe a Bíblia aí? Quem não trouxe aí, sempre do lado do crente aí. Senta do lado do crente aí, que trouxe uma Bíblia aí. Eu não acredito que você veio com um acampamento, que você, como jovem, como líder, que é a resposta para essa geração, não trouxe a sua Bíblia, sua agenda e sua caneta. Eu não acredito. Inclusive o acampo já até providenciou. Eu sei que você esqueceu lá na sua mala, eu sei que você veio direto para cá, eu entendo. Mas eu não acredito que um jovem vem com um acampamento e não traz Bíblia, seu caderno de anotação e sua caneta. Vai influenciar quem? Encontramos uma ordem expressa, diz assim, ó: somos alertados sobre isso em vários textos bíblicos, mas lá em Tito 3,14 diz o seguinte: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam encontrados infrutíferos. Está aí, na Bíblia. Então nós devemos tomar cuidado. Você pode ser encontrado infrutífero se não vigiar por isso. Vire para a pessoa que está falando: eu vigio. A Bíblia diz que um dia todos nós estaremos diante do Pai e teremos que mostrar os frutos de nossas mãos. Na verdade, essa vai ser a primeira pergunta que nós vamos ouvir, porque a Bíblia fala de galardão. E aí, onde estão os seus frutos? A Bíblia é a primeira pergunta que nós vamos ouvir. Mostre os seus frutos. Então eu vou dizer algo para você, como resposta para essa geração: nós precisamos dar fruto. Sabe o que é frutos, querido? Obras. Obras sem fé mortas. Fé sem obras são mortas. Eu quero dizer que eu estou diante de líderes jovens que vão influenciar essa geração. Eu quero dizer, se você quer, Deus vai te dar ideias poderosas, você vai dar muitos frutos que vai mudar a vida de muitos jovens, vai mudar a vida de comunidade, de geografia. Eu quero dizer que Deus vai te dar ideias que você vai tirar muitos jovens da miséria, da pobreza, da ruína. Você vai ser
Mas para permanecer, eles precisam ver em você a seiva. O que é isso? Diga unção. Diga seiva. Diga unção. Diga seiva. É santidade de Deus. Diga seiva. Uma vida irrepreensível. Sabe o que vai fazer toda a diferença na sua vida, jovem? Unção e santidade. Eu quero dizer para você que a coisa mais linda que tem na face da terra é um jovem santo. Uma mulher, uma jovem santa. Você já viu uma jovem santa? Ela andando, no andar ela é santa, no vestir ela é santa, no sentar ela é santa, no falar, no comportamento. A coisa mais linda da face da terra, que além do coração de Deus, é um jovem santo. Você já viu uma mulher largada, cheia de pecado? Uma menina depravada? É coisa horrível. A coisa mais horrível que existe, a coisa mais triste que existe na face da terra é uma jovem linda, mas piriguete. E elas pensam que estão abafando, né? Elas pensam, eles pensam, é a coisa mais ridícula da face da terra. É horrível. Agora veja um jovem santo, uma mulher santa. É a coisa mais linda da face da terra. Olha, escute, sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? É a sua santidade. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Os jovens vão atrás de você, não é porque você é bonitinha, lindinha. Eu quero dizer uma coisa para você, o que vai fazer a diferença na sua vida é a santidade. É a unção de Deus na sua vida. Vai atrair milhares de jovens. Eu posso ouvir amém? Amém. Eu posso ouvir amém? Amém. O líder é liberador de seiva. Eu quero dizer que corre a seiva de Deus na sua vida. Eu vou repetir. Dentro de você corre a seiva de Deus na sua vida. A santidade de Deus na sua vida. Eu posso ouvir amém? Eu quero dizer que você é condutor de avivamento, meu irmão. Quando você abrir a sua boca, a vida de Deus jorrará e todos ao seu redor receberão desta vida. Você será como no livro de Juízes, no qual a visão da videira é doçura, formosura e delícia. Escute, Deus vai te dar tanta graça que onde você entrar, as pessoas vão se apaixonar por você. Você já viu essas pessoas, esses jovens, que onde ele está, todo mundo quer estar perto? Ele é agraciado. Quando fala, as pessoas se apaixonam. Ele é cheio de graça. É assim que vai ser com você. Quando você abrir a boca, as pessoas vão te chamar de graça. Isso é graça de Deus. Mas existe jovem que é um entojo, que onde chega a confusão está armada, que onde chega, meu irmão, tem fofoca, tem contenda, tem briga, tem confusão. É terrível. Que quando olha lá vem, ei, para, depois a gente conversa. Não. Tem pessoas, tem jovens assim, que em tudo briga, tudo tem confusão. Eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Comigo é assim, não tem esse negócio não. Você quer ouvir? Eu falo, eu sou autêntico, eu sou autêntica, eu falo na lata. E se acaba por isso. Aí deixa a confusão armada, meu irmão. Quebrou vários relacionamentos. Olha, a Bíblia diz que a verdade, ela a verdade liberta, meu irmão. A verdade não prende e nem mata as pessoas. Você pode sim dizer a verdade. A verdade pode ser dita, você pode ser autêntica e falar a verdade, mas com amor. Porque se você fala a verdade e a verdade não liberta, isso é sabedoria. Eu quero dizer que Deus vai te dar essa graça. Você vai falar a verdade e as pessoas elas vão ser libertas. Elas vão ser alcançadas pelo teu amor.
elas vão ser alcançadas pela graça de Deus. Você vai falar a verdade para ela, vai ganhá-la, vai libertá-la em nome de Senhor Jesus. Ainda ela vai ser seu discípulo, ainda ela vai ser teu doce e vai te dar muita alegria, em vez de ficar com raiva de você. Eu aplaudo o Senhor, eu aplaudo o Senhor. Sabe a graça de Deus? Os discípulos permanecerão se estiverem ligados a ceia. O líder tem que ter essa delícia, essa formosura e doçura. Você recebe isso? Dessa forma, por onde você passar, uma multidão irá querer se aninhar, se abrigar em você, porque se sentirão protegidos, se sentirão acolhidos. Amém? Eu quero dizer que você é um vocacionado por Deus para esta missão. Eu vou repetir. Você é vocacionado por Deus para esta missão. Frutificar. Eu não creio que em um ano eu creio que você pode ganhar 12 pessoas. Quem acha possível em um ano ganhar 12 pessoas? 12 pessoas. Escute. Se você que está aqui, se cada um aqui ganhar 12 pessoas ano que vem, só vocês que estão aqui lá nesse lugar. Pronto. 12 pessoas. Em um ano, se você fizer essa meta, você vai ter 12 discípulos, 12 líderes, você vai ter uma equipe linda. Diga amém. Ele o vocacionou para ser frutífero. Jesus disse que ele é a videira verdadeira, o seu pai é o agricultor. Nós somos os ramos, e se estivermos nele, vamos frutificar, vamos dar muitos frutos. Também o ramo que estando nele não é fruto, ele não importa. Mas escute, eu quero profetizar algo sobre a sua mão, sobre você. Levante as suas mãos aí, levante as suas mãos. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Eu quero dizer que nós não somos da geração dos que serão cortados, porque nós não ocupamos espaço inutilmente. Você não é um jovem à toa. Você não é aquele jovem que troca a noite pelo dia, que dorme e acorda meio-dia, 1h. Eu sei que você não faz isso. Eu sei que você não é um jovem que fica o dia todo no computador e internet. Você tem mais o que fazer. Você é um jovem com objetivo, com metas traçadas, com plano de ação, com um projeto tremendo. Diga aqui. Eu sei que você não é um jovem à toa. Você não está ocupando espaço inutilmente. Mas nós somos daqueles que frutificam. E Ele nos limpa para que produzamos mais frutos, como está escrito em João 15. Eu posso ouvir amém? Amém. Quantos recebem? Nós somos essa geração, queridos. Somos essa geração. Eu quero te fazer uma pergunta, jovem. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, aonde você quer estar? O que você quer conquistar daqui a 5 anos? Eu quero dizer para você que o tempo passa muito rápido. E é na sua juventude que você tem que tomar as suas melhores decisões. Porque as melhores decisões nós tomamos na juventude.
Não vai querer tomar decisões depois dos 40 que você está morto. Vamos lá. Passou os seus planos daqui a 5 anos. Você quer estar casado, concluir a faculdade. Aonde você quer estar? Você sabia que a maioria dos jovens, eles não sabem? São poucos. Aí depois que se queixaram, eu não tive oportunidade. Eu vim de uma família pobre, eu não tive oportunidade. Quem não teve oportunidade de nada? Eu creio que você é resposta para esta geração. Nós não podemos ser jovens inúteis. Sabe, queridos, eu sei que Deus tem colocado muitos sonhos. Corra atrás. Traça o seu plano, seus objetivos, suas metas. Se organize. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que daqui a 5 anos, meu irmão, eu vou me encontrar com você. Sabe, você vai ser alguém de influência nessa sociedade. Você vai ser um empresário de sucesso. Você vai ser um homem ou uma mulher de sucesso. Você vai prosperar, você vai ter sua empresa. Você vai concluir a sua faculdade. Você vai ter ideias brilhantes. Eu quero dizer que você vai ser um jovem de influência na sua geografia, vai para a história de muitas pessoas. Deus vai fazer isso com você. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Você vai ser alguém que vai influenciar a sua geração. Se você recebe aí, vai ficando de pé. Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Tem como poder? Só um minuto. Tem que ser no seco assim, né? Só baixinho, só para. É uma música só para. Nós somos uma resposta de sabedoria para esta geração. Eu posso ouvir, amém? Deixa eu te contar uma história. Um jovem nos Estados Unidos. Ele era engenheiro. Olha para mim, eu já estou terminando. Ele era engenheiro. Em Nova Orleans, né? Onde houve o Katrina, né? Que destruiu. Vocês lembram daquele furacão Katrina? Que devastou aquela cidade toda. Estava numa convenção naquele lugar. E o pastor Morris Cerullos, ele estava precisando de 1 milhão, escute isso, de $1 milhão. $1 milhão para uma cruzada na África. E tinha um jovem lá de 25 anos. Um jovem de 25 anos levantou e disse: eu vou lhe dar esse $1 milhão. Não precisou ele nem tirar a oferta. Um jovem foi lá e fez o cheque assim como ele tivesse. Ele fez o cheque assim como ele estivesse escrevendo uma carta assim para a esposa dele de amor. Foi lá. Aí veio aquele furacão, destruiu tudo. E foi terrível. Ele morava lá, acabou com tudo.
só que ele era engenheiro. E ele projetou umas casas baratas, aquelas casas baratas, preço popular, e um projeto lindo. E ele começou, escute isso, ele começou a construir e dar para a população. Aí o presidente dos Estados Unidos foi até a cidade, estava procurando um projeto, que tinha que ser um projeto rápido, para que tirasse as pessoas da rua. As pessoas estão sem casa, acabou com tudo. Daí falaram para ele: olha, tem um jovem empresário aqui também, que perdeu muita coisa, ele está construindo casas populares e muita gente está falando, chama esse jovem. Ele levou o projeto para o presidente, e o presidente dos Estados Unidos comprou o projeto dele e fez um contrato com ele para ele construir milhares de casas. Eu quero dizer que Deus vai te dar uma ideia, jovem. Ei, eu quero dizer que Deus vai te dar uma ideia, que essa ideia vai te deixar rico. Mas deixa eu lhe falar, você vai ficar rico, mas não é para você ficar besta, não, para querer humilhar as pessoas, porque se isso estiver no teu coração, eu quero dizer que isso nem vai acontecer, mas você vai ficar rico para você abençoar a tua casa, a tua família, os teus irmãos, as pessoas. Deus vai te dar uma ideia. Eu quero declarar que tem pessoas aqui, meu irmão, que Deus vai dar uma ideia, e essa ideia vai ser uma ideia poderosa, que vai mudar a história da tua casa, da tua família, a tua história, o teu ministério, e vai te deixar muito abençoado. Coisa que criança. Dê uma aplauso ao Senhor. Você é resposta para essa geração. Você é resposta para essa geração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que você começasse a orar. Comece a orar. Deus, eu sou chamado para ser resposta, para ser modelo. Tu me vocacionou, Senhor. Tu me designou. Tu me comissionou. Senhor, tu me deu uma missão. Eu quero ser diferente. Eu quero, Senhor. Eu quero ser modelo. Eu quero ser resposta para essa geração. Mas eu sei que existem coisas dentro de mim que precisam ser mudadas, que precisam ser podadas, que precisam ser transformadas. Sei que estás aqui. Eu quero ser, Senhor. Muda minha mente, muda meu coração. Vem as cadeiras, hoje eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu quero arrancar de mim todas as coisas mundanas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu não quero ser envolvido com as coisas deste mundo. Eu não quero ser influenciado. Eu quero influenciar, meu Deus. Deus aqui quero influenciar. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui ao altar. Imagina rápido, vem rápido. Uma mente transformada, para mudar o meu mundo, para mudar a minha geografia. Deus te chamou para isso, para ser modelo, jovem, para frutificar, Eu queria que você orasse. A Deus. Feche os seus olhos. Faça um pacto nessa noite. Faça um pacto com Deus. Eu não vou ser influenciado por esse mundo. Eu não quero ter as pessoas deste mundo como modelo.
pessoas diabólicas, pessoas que não têm temor a ti. Meu Deus, eu quero ter o Senhor como modelo de santidade. Meu Deus, que eu vou influenciar, não ser influenciado pelas coisas deste mundo. Meu Deus, que eu não tenha ser, meu Deus, em nome de Jesus, comprado pelas coisas deste mundo. Toma meu coração, abre a tua boca, conversa com Deus. Você sabe o que precisa ser arrancado do teu coração. Você sabe o que ainda te influencia. Você sabe ainda as coisas deste mundo que te influenciam. Oh Deus, eu quero ser podado. Fala a Ele, eu quero ser podado, Senhor. Eu quero ser limpo. Limpa o meu coração. Apresenta o teu coração diante dele. Senhor, eu quero a tua santidade. Eu sou a resposta para essa geração. Meu Deus, nós queremos o avivamento nessa juventude. Mas como, Senhor, nós vamos trazer avivamento se ainda somos cheios de pecado, cheios de coisas, não somos modelos. Nós queremos ser modelos de santidade. Eu quero influenciar na minha casa. Eu quero influenciar na minha faculdade, no meu colégio, no meu trabalho. Deus me usa. Eu quero essa seiva, eu quero essa unção, que a santidade do Senhor entre aonde eu entrar. Fale com ele, fale com o Espírito Santo. Eu quero dizer que a escola de Deus para você é frutificar. Eu quero repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma em nome de Jesus, todo espírito maligno que impede de você crescer, que impede você de frutificar, que quer te empurrar. Em nome de Jesus, toda obra da carne que quer te puxar para este mundo e fazer pecar. Eu repreendo agora do teu coração esses desejos, que vem o desejo de amar a Deus, a palavra, a presença de Deus, a santidade de Deus, e querer você conhecer mais e mais esse Deus. Que você cresça no Senhor, que você cresça no Senhor, e que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê a graça, a sabedoria, porque Deus vai te colocar no meio de grandes dessa cidade, no meio de pessoas grandes, no meio de pessoas poderosas, e Deus vai te dar sabedoria, e vai colocar a palavra certa na tua boca, e todos vão ficar admirados com a sabedoria do Senhor na tua vida. Levante os teus braços bem alto ao Senhor. Começa a orar em línguas ali. Você que fala em línguas, porque a Bíblia diz que quando nós falamos em mistério, em língua, nós estamos falando em mistério com Deus e edificamos a nós mesmos. Seja edificado aí, começa a orar em línguas. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas e receba a seiva de Deus, receba a unção de Deus na tua vida, receba o poder de Deus na tua vida, receba o poder de Deus na tua vida, receba a sabedoria, a santidade, a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus sobre você. Ora em línguas, pode orar mais alto.
Aleluia. Aleluia. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado, desse um abraço nela e dissesse assim: olha uma pessoa que está ao seu lado. Procure uma pessoa. Isso, diga para ela assim, olha nos olhos dela e diga assim: você é resposta para esta geração. Deus te escolheu e você vai ser um sábio para transformar esta geração. Agora ore por ele. Ore por ele. Isso, olha. Abençoe a vida dele, abençoe. Em nome de Jesus. Essa música, leva de teus olhos. É assim, o mundo é assim. Me chama, Você que sabe, cante. todo dia vem as tentações. Aleluia. Me chama, todo dia o pecado vem. Mas o que é que você faz? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a minha Deus. Mas eu escolho Deus, aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Cante, Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, eu te espero dentro da minha mão. Por isso que você está aqui. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Diga, abre o teu coração, isso é uma verdade. Olha para Deus mais, Senhor, que conhece todo dia. Olha isso. É verdade. Me chama, Olha isso. todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia as propostas vêm. Me chama, todo dia o pecado vem. Mas o que é que você diz para Deus? Pro diabo morrer, diga isso. Minha vida agora eu vivo a vida de Deus.
Como líder de rede jovem, só um pouquinho, pedir. Eu quero orar por vocês. Bota uma música de fundo. Aleluia. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês que ano que vem, se vocês quiserem, vocês andarem em unidade, vocês notam esse lugar aqui. No final desse acampamento vocês vão pensar assim, puxa, eu não trabalhei mais para estar mais gente aqui. Esses acampamentos, eles marcam a vida de jovens. E eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero dizer uma coisa para você. O reino de Deus não é lugar para os fracos. Mas eu quero dizer que tem um Deus que nos fortalece. Nada na nossa vida é fácil. E principalmente do reino. A porta é estreita, mas eu quero dizer para você que vale a pena. Como vale a pena? Eu estou viajando amanhã. Eu vou estar na frente de uma unção pastoral. 36 pastores, discípulos meus, que um dia estava assim num acampamento desse, que ninguém dava nada, nem ele sabia que ele ia ser pastor, e amanhã vão estar sendo ungidos. Eu quero dizer uma coisa para você: não tem dinheiro que pague e você ser usado por Deus para tirar um jovem lá do lamaçal de pecado e amanhã vê-lo sendo ungido pastor. Não tem nada que pague, não tem dinheiro, não tem nada, não tem as coisas mais belas dessa terra, não tem. Primeiro que tudo é passageiro. Nós estamos aqui trabalhando para morar no céu, então ninguém vai levar nada, mas Deus vai nos dar o melhor dessa terra. Deus vai nos dar o melhor dessa terra. Eu quero dizer que vai valer a pena. Eu quero estar ano que vem nesse mesmo acampamento. E eu creio que nós vamos ver isso aqui lotado de jovens. Porque também você vai trabalhar para isso. Você vai trabalhar para isso. Você vai trabalhar. Nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos fazer história. Eu queria que você levantasse a sua mão aí. Comece a orar por esses líderes aqui. Em nome de Jesus. Ora, chaca, Deus, toma os teus filhos. Toma os teus filhos. Toma os teus filhos. Tu sabe a guerra, a luta. Tu sabe a batalha. Ah, Deus, tu sabe o dia a dia. Tu sabe o coração, o desejo de ver uma geração, uma juventude rendida aos teus pés, jovens quebrantados. Meu Deus, eu profetizo que eles vão levantar uma geração de pastores,